Bem alto nos Andes peruanos, um segredo repousa. Envolto em névoa e lendas, no topo de uma cordilheira, encontra-se Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Esta cidade antiga sussurra histórias de um tempo distante, acenando para exploradores e sonhadores. Machu Picchu é mais do que ruínas. É um testemunho do poder de um império, da sua profunda conexão com a natureza. Os Incas, mestres do seu ambiente, esculpiram uma cidade na floresta nublada, construíram templos que tocavam o céu. O próprio ar parece vibrar com a história. Cada pedra tem uma história para contar. Cada caminho sussurra segredos dos Incas. Estar entre essas ruínas é voltar no tempo, uma jornada ao coração de uma civilização desaparecida. A história de Machu Picchu começa com um imperador, Pachacuti Inca Yupanqui, um líder visionário que sonhava em expandir o Império Inca. Ele ansiava por um refúgio, um lugar de paz e solidão. Em meados do século XV, ele voltou seu olhar para um pico remoto, rodeado por montanhas imponentes. Ali, ele imaginou uma cidade diferente de todas as outras. Um santuário, um local de culto, um testemunho do poder Inca. E assim, a construção começou. Milhares de trabalhadores labutaram incansavelmente, cortando e transportando pedras maciças, encaixando-as com precisão impressionante. Sem argamassa, as estruturas resistiram por séculos. A cidade era uma maravilha da engenharia, um testemunho da engenhosidade inca. Por séculos, Machu Picchu permaneceu escondida. Os conquistadores espanhóis nunca a encontraram. A selva lentamente tomou conta da cidade, tornando-se um sussurro ao vento, uma lenda local. Então, em 1911, um jovem explorador americano chamado Hiram Bingham chegou, guiado por agricultores locais que falavam de ruínas antigas escondidas no alto das montanhas. Seguindo-os, Bingham deparou-se com algo extraordinário. Coberta de vegetação, a cidade perdida. A notícia da descoberta de Bingham se espalhou como fogo em palha. O mundo ficou fascinado por esta civilização perdida. Machu Picchu tornou-se uma sensação instantânea, despertando um fascínio global pelo Império Inca. Por que os Incas abandonaram Machu Picchu? É uma pergunta que intriga historiadores há décadas. Alguns acreditam que uma doença devastadora varreu a cidade. Outros, que uma seca catastrófica forçou os habitantes a partir. Teria sido uma rebelião inca interna? Ou talvez a ameaça dos conquistadores espanhóis finalmente alcançou este reduto remoto? O mistério permanece sem solução. O silêncio das pedras apenas aprofunda a intriga. Era Machu Picchu um palácio, uma fortaleza ou um local cerimonial sagrado? Talvez fosse tudo isso e mais. O verdadeiro propósito desta cidade enigmática continua a nos escapar. A resposta, como a própria cidade, permanece envolta em névoa. Seção 5. Sussurros do Cosmos. Os Incas eram observadores atentos dos céus. Eles acreditavam na interconexão de todas as coisas. Essa compreensão cósmica está entrelaçada na própria estrutura de Machu Picchu. Os templos e estruturas da cidade estão alinhados com as estrelas. Veja, por exemplo, a pedra Intihuatana, uma rocha esculpida que servia como um calendário solar, marcando os solstícios e equinócios com impressionante precisão. Os Incas viviam em harmonia com os ritmos do cosmos. Cada edifício, cada praça, foi projetado com um propósito. A cidade em si era um reflexo dos céus, um lugar onde o terreno e o celestial se entrelaçavam. Seção 6. Um tesouro mundial revelado. A notícia da magia de Machu Picchu se espalhou por toda parte. Viajantes e aventureiros ansiavam por experimentar suas maravilhas em primeira mão, enfrentando passagens montanhosas perigosas e densas selvas para alcançá-la.
Em 1983, a Unesco reconheceu seu valor universal. Machu Picchu foi declarada Patrimônio Mundial, tornando-se um símbolo do rico legado cultural do Peru. O mundo se maravilhou com sua beleza e mistério. Mas com o aumento do reconhecimento vieram novos desafios. O turismo, vital para a economia peruana, representava uma ameaça. Os passos de milhões ameaçavam erodir as pedras antigas. O delicado ecossistema estava sob pressão. A necessidade de um turismo sustentável tornou-se primordial. Seção 7. O peso das pegadas. A popularidade de Machu Picchu disparou. Milhares acorriam ao local todos os dias. O grande volume de visitantes começou a cobrar seu preço. A antiga cidade, antes um lugar de contemplação silenciosa, corria o risco de ser amada até a morte. Os caminhos ficaram erodidos, as pedras desgastadas por incontáveis passos. O ambiente circundante, lar de uma flora e fauna diversificadas, sentiu a pressão. A própria essência de Machu Picchu, sua tranquilidade e atemporalidade, estava em risco. A necessidade de equilíbrio era clara. O Peru precisava proteger seu tesouro enquanto o compartilhava com o mundo. Práticas sustentáveis tornaram-se não apenas uma opção, mas uma necessidade. Seção 8. Guardiões do Passado. O governo peruano, juntamente com a Unesco, implementou medidas para proteger Machu Picchu. Eles limitaram o número de visitantes diários. Novas trilhas foram criadas para aliviar o congestionamento. O foco mudou para o turismo responsável. Os visitantes foram educados sobre a fragilidade do local, incentivados a pisar levemente, a minimizar seu impacto. As comunidades locais se envolveram nos esforços de conservação. As práticas de turismo sustentável não eram apenas regulamentações, mas uma responsabilidade compartilhada. O objetivo era claro: preservar Machu Picchu para as gerações futuras. Era uma dança delicada entre compartilhar a maravilha do passado e garantir sua proteção para o futuro. Seção 9. Um legado gravado na pedra. Hoje, Machu Picchu permanece como um farol, lembrando-nos do poder e da engenhosidade das civilizações antigas, sussurrando histórias de um tempo em que os humanos viviam em harmonia com a natureza. Sua presença duradoura é um testemunho do espírito humano. Ao estarmos entre essas ruínas majestosas, somos lembrados de nossa responsabilidade. Somos encarregados de cuidar deste lugar sagrado. Vamos pisar levemente, respeitar sua história e preservar sua magia para as gerações futuras. Machu Picchu é mais do que um destino. É uma jornada no tempo, uma peregrinação a um lugar onde o passado ainda fala. É um lembrete de que alguns mistérios devem ser apreciados, não resolvidos.